Olá, senhores professores. Nesse tutorial, vou ensinar os senhores a como executar uma aula no seu planejamento quinzenal lá no SEAP. Então, o primeiro passo é entrar na sua conta do SEAP, lá no menu Sistema, selecionar a opção Diário do Professor, selecionar a modalidade de ensino, composição de ensino, vamos usar aqui o fundamental como exemplo, a turma, a série, o bimestre, o turno, se é matutino ou vespertino, e a disciplina. Depois de selecionar todos os campos, clica em listar. Seleciona uma das turmas que os senhores desejam realizar a execução das aulas. Vou selecionar aqui a turma C, como exemplo. Clica na opção Conteúdos. Depois de entrar, ele vai te mostrar mensalmente as aulas que os senhores têm. Então, nessa aula aqui, no diário da professora Caroline, é possível perceber que, como está verde o quadradinho, significa que ela já executou boa parte de suas aulas. Faltando apenas aqui no mês de maio, as aulas do dia 30. Então, como executar as aulas do dia 30? Seleciona o dia. Aqui, seleciona a opção executar. E depois de executar, clica em salvar. Verifica se nesse dia você tem duas aulas. Como? Selecionando essa setinha. Verifica que aqui tem primeira e segunda aula. Então, esse passo a passo deve ser realizado para cada uma das aulas. Seleciona a segunda aula, executa e clica em salvar. Feito isso, em todas as aulas do dia, esse quadradinho deve ficar verde. Se ele não ficar, mesmo depois de ter executado todas as aulas, não é necessário repetir esse passo a passo. É só avançar um mês à frente e voltar, que a aula vai ficar verde. Se ela não ficar, salva mais uma vez, e aí ela vai ficar verde o quadradinho. Lembrando que não é possível executar uma aula futura, então vamos ver se no dia 13 não tem uma aula aqui no dia 13. Mas se tivesse uma aula planejada para o dia 13, não seria possível executar essa aula, porque como hoje são 30 de maio, a aula do dia 13 só será possível executar lá no dia 13 de junho ou depois. Por isso, a recomendação é, toda sexta-feira, executem as aulas da semana, para não sobrecarregar o SIAP, não sobrecarregar os senhores de atividades e no final do bimestre, essa tarefa não ser possível de ser concluída a tempo. Depois de executar todas as aulas, como já foi feito pela professora, o mês de abril todo o mês de março, volte também e salve a frequência, também na mesma frequência, toda sexta-feira da semana, que é o último dia da semana, selecione o mês, entra aqui no dia 30, a frequência já foi lançada pela secretaria, verifique se todos os estudantes realmente estiveram presentes na sua aula. Aqueles que não estiverem, é possível alterar e colocar falta, por exemplo, Miguel Campos Curado, se ele faltou na sua aula, ou se ele passou mal e ficou fora da sua aula, mas dentro do CPMG, mas ele não assistiu a sua aula, então coloque falta para ele na sua aula. E depois de alterar a frequência, que já foi lançada pela secretaria, atualizar com base na sua aula, vem aqui e clique na opção salvar. Depois de clicar na opção salvar, o quadradinho que antes era azul, ele deve ficar verde. Então, todos os quadradinhos que estiverem verdes, significa que você já salvou a frequência também, além de executar o planejamento que foi lançado lá na aba Conteúdos. Também é recomendado, todas as vezes que os senhores atualizarem tanto o conteúdo quanto frequência, vir no campo Notas
E mesmo que não haja nenhuma nota lançada, nenhuma avaliação criada ainda, porque no CPMG nós digitamos apenas as médias, né? A média bimestral, ainda assim, sem ter nenhuma nota, os senhores devem vir aqui na opção enviar para o SIG e clicar nela, enviar para o SIG. Desejas realmente enviar os dados do diário para o SIG? Sim. E aí dá aquela página, né, de erro do SIAP, quando a gente usa no momento que ele está sobrecarregado. Atualizando a página, se ainda não funcionar a opção aqui enviar para o SIG, deve-se sair do SIAP, fechar a página e abrir novamente. Nem sempre o problema persiste, mas é comum acontecer aquela página de erro, como todos que usamos, né, o SIAP, sabemos disso. Então, fecha a página, entra com sua senha de novo. E repete o passo a passo. Vai lá no diário do professor, seleciona a composição de ensino, a série, o bimestre, o turno, a disciplina, clique em listar, volte na turma que o senhor estava executando, já pode ir direto agora na aba notas, e clica em enviar para o SIG. E agora sim, a operação realizada com sucesso. Se os senhores voltarem lá, esse botão ele muda de nome, ele não fica mais enviar para o SIG, ele fica reenviar para o SIG, como nós vamos verificar agora. E como é possível observar, o botão não está mais escrito enviar para o SIG, porque nós já enviamos uma vez e reenviaremos todas as vezes em que atualizarmos a frequência e o conteúdo. Espero ter ajudado os senhores em mais um tutorial. Muito obrigado e bom trabalho.